Olá a todos, um feliz 2026. Para quem me conhece já, eu sou a Régia Soares. Para quem não me conhece, prazer. Eu sou advogada, mediadora e conciliadora e também sou terapeuta holística, tá, gente? Trabalho com a constelação aí para poder ajudar os clientes, tanto no âmbito lá da advocacia, como na parte terapêutica também. E hoje eu vim dar meu depoimento, tá? Que eu fiquei aí um tempo para poder contar minha história. Eu vou contar primeiro a afetiva. A gente vai contando aqui, eu vou contando as histórias minhas e de alguns clientes, claro que com autorização e sem mencionar nomes, mas hoje eu vou contar a minha afetiva, para poder aí impulsionar hoje vocês com a coragem, tá? Então aí trazendo uma coragem boa para quem tá sem coragem, não tô falando, gente, para poder aí incentivar ninguém a fazer divórcio, não é isso, mas é para as pessoas se amarem, tá bom? Então vamos lá. Eu vivi com uma pessoa, resumidamente, por quase 30 anos, né? Casada, direitinho, tive um filho maravilhoso, hoje casado. E aí, depois de uns 5 anos de casado, eu já sabia que eu não ia ficar com ele. Mas aí é aquilo, né? A gente fica por conta do filho e tal. E aí, resumidamente, eu perdi a admiração. Então, quando a gente perde a admiração depois de 5 anos de casado, eu fui realmente empurrando com a barriga, né? Sempre trabalhando muito e tal. Ele não é da área, né? E aí acabou assim que eu falei, bom, vou fazer um divórcio consensual. A gente é amigo até hoje, fiz o divórcio consensual. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu não era feliz, né, gente, no casamento. E a gente realmente nasceu nessa terra aqui pra gente ser feliz, fazer o que gosta, claro que dentro dos princípios de Deus, né? E eu sempre fui muito uma mulher de muita conexão, né, espiritual direto com Deus. Tenho muita fé, mas naquelas dificuldades de tempestade, né, onde a gente se pega e fala, meu Deus, qual vai ser a minha melhor decisão para que eu possa ser feliz? Então, geralmente, aí nesses divórcios é muito difícil, né, eu passei por isso, porque a gente fica assim, pensando no filho, nos filhos, quem teve mais de um, só tive um, né? Ai, como é que vai ficar? A gente fica com dó. Mas, gente, não tem jeito, né? Tem uma hora que eu falei, bom, eu quero ser feliz ou ter razão, ou ficar justificando com ego, um ego ferido. Então, a melhor coisa é realmente eu divorciar, e foi a melhor coisa. Muita paz de espírito, muita liberdade. E dentro disso, o que eu quero passar para vocês? É num momento desses que você precisa parar e refletir e se perguntar, que é o que eu fazia, né? O que eu vim fazer aqui? Qual a minha missão? A minha essência, eu tô rasgando papel em cima? Ou eu quero ser uma pessoa sempre autêntica, lúcida, uma pessoa que de verdade eu possa poder experienciar essa vida aqui, né, dentro do meu propósito e minha missão divina, numa liberdade e numa paz, gente, porque nada paga paz, nada. Então, dinheiro nenhum, mentira nenhuma. Então, eu acho que a gente pode ser e ter tudo de melhor dessa vida, em todas as áreas, afetiva, familiar, social, amizade, todos os setores, tá? Eu tenho esse padrão, essa crença que a gente pode verdadeiramente nós sermos felizes, tá? Altamente conectados com essa felicidade, claro que dentro dos princípios de Deus sempre, né? É a vontade dele acima da nossa, e dentro dessa experiência terrena, nós estarmos altamente conectados com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, claro, cada um dentro da sua fé, né? Que professa e que vai aqui praticando. Então, o que me ajudou muito, né? Foi essa conexão divina, né? Eu trabalho muito com o Mestre Jesus Cristo, tenho uma alta conexão com ele e os mestres ascensos. O que eu utilizei para poder sair, né, daquele período de luto, que são 28 anos que eu vivi com uma pessoa, né, gente? Então, o que eu fiz para eu poder superar essa situação, me abrir novamente para o amor, tá? Então, o que eu fiz? As técnicas. Então, eu fui atrás de fazer várias terapias para mim, e para que eu pudesse também, através de mim, ajudar as outras pessoas, meus clientes. Então eu fui buscar o Ho'oponopono, né? Me formei em Ho'oponopono, nessa técnica, fiz para mim, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, que o maior perdão quando a gente fala, eu perdoo o outro, mas é com a gente mesmo, né? É não carregarmos nenhum ressentimento, mágoa. Claro que tem situações bem delicadas, né? A pessoa se autoflagela, eu fui burro, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas, gente, a gente está aqui para experienciar essa terra.
E dependendo do estágio que a gente está, se estiver vibrando na carência, o que a gente a gente vai atrair. Então eu só atraio aquilo, dói mesmo saber disso, né? Tá aí na física quântica, na neurociência. Nós só atraímos aqui nesse mundo material, nesse externo, o que verdadeiramente nós somos. E dentro disso, gente, como é que pode um negócio desse, né? Eu tinha que realmente ver que eu não tinha feito uma boa escolha, né? Mas de qualquer forma, eu estava envolvida numa situação que eu precisava resolver para eu continuar sendo feliz. Eu precisava ter essa liberdade de ser feliz, né? Que eu não estava sendo plenamente, estava sendo parcialmente, tá? E a gente precisa ter essa clareza mental, essa lucidez mental, para depois aceitar as pessoas como elas são, porque a gente só pode mudar a gente. E mudar o outro só vai mudar se ele quiser, não é mesmo? Isso serve para todas as relações. Então, aceitar a pessoa como ela é, porque enquanto a gente não aceita, a gente fica querendo convencer, e fala, e se desdobra, se desgasta, tanto de um lado quanto do outro, um querendo ser, que o outro seja, né, tanto no casal, né, no caso aqui no meu, do jeito que o outro queria, né, que fosse, quisesse que fosse, e não acontecia isso, então estava dando muita incompatibilidade, né? Eu não tinha discussão, graças a Deus não tive esse problema de ficar discutindo na frente do meu filho, nunca tive isso, tá? Eu sempre conversava, mas realmente não tinha alinhamento aí de comportamentos, tá bom? E aí eu fui buscar mais clareza mental, buscando alguns recursos espirituais. Então, muita conexão, né, com o Ho'oponopono, fui fazer o curso de constelação, fui fazer o curso de auto-hipnose, de hipnoterapeuta, fui fazer alguns cursos das mesas radiônicas, e eu me conectei mais com essa técnica do Ho'oponopono, né, cada um se conecta com as técnicas, né, que mais assim se identificam, e com a constelação sistêmica, tá? E dentro disso também, né, obviamente, meditações Zen, faço sempre meditação de manhã e à noite, e procuro fazer também a yoga, né, tudo que te trabalha de dentro para fora. Então, o que me trouxe essas técnicas? Muita consciência, né, que eu preciso fazer, as escolhas que eu faço vai refletir. Eu vou ver no meu externo. E dentro dessas escolhas, eu tenho totalmente consciente com os meus padrões, minhas crenças. Então, aquilo que eu realmente acredito lá no meu íntimo. Sabe aquilo que a gente escutou dentro da barriga da mãe, que já traz de gerações, né, dos antepassados, do sistema de herança de antepassados. E também tudo que a gente já gravou no subconsciente de 0 a 7 anos, né, que a criança está totalmente aberta no seu subconsciente, o gravador, que é ele aí que nos rege no automático, que você fala, nossa, por que eu fiz isso de novo? O que está acontecendo? E está se repetindo o ciclo. Muitas vezes é isso, a gente está sem consciência, que é o subconsciente, esse automático, a gravação, que precisa ser reprogramada, tá? E dentro dessa reprogramação aí, eu procurei essas técnicas, né, da hipnose, da auto-hipnose, do Ho'oponopono, faço até hoje o Ho'oponopono, eu me perdoando, porque a gente fica muito assim, precisa perdoar o outro, né? Ok, você perdoa, você libera o outro, mas você também precisa se liberar, porque senão você fica vibrando o quê? Naquela emoção da culpa, que é a mais baixa. Quais as emoções mais baixas que a gente carrega? A culpa e a vergonha, tá? E aí a gente precisa subir na escala, trazendo essa consciência, ok, eu escolhi, vivi isso, não resolvi totalmente, estou fazendo terapia até hoje, a gente sempre faz, né, que é se auto-observar, ter essa auto-observação, essa consciência crística dentro da gente, para que a gente possa verdadeiramente subir nas escalas aí espirituais para fazer escolhas melhores. E aí tem tudo, o que vai ter dentro disso? O merecimento de poder ter novos padrões mentais, de saber, ok, tem que estar resolvido com o passado, deixa o passado lá, eu vou viver o presente, na minha melhor versão, eu aceito o melhor da vida, eu recebo esse melhor da vida, e eu me permito receber no equilíbrio, né? Assim como eu dou, eu recebo. E aí vai sair do desequilíbrio entre o dar e o receber. Então, todos esses cursos, assim como eu atendo também as pessoas, me trouxeram muita clareza mental. E saber
que todas aquelas cascas que faziam parte de mim, que eu vibrava muito na carência emocional, então eu sempre queria, eu achava, né, que o outro ia me fazer feliz, o meu ex-marido, aí depois disso eu tive alguns namorados, né, mas com os padrões meio que parecidos dentro de mim, porque eu trabalho muito, gente, é o que eu trabalho em mim, eu procuro trabalhar com os meus clientes, né, com aquelas questões, né, dos traumas, né, emocionais. Então a gente traz essas feridas, esses traumas emocionais de outras vidas, do sistema, da nossa infância, tudo isso que eu falei. Isso é neurocientificamente falando, é provado, a ciência também prova. Então todos nós viemos um grau menor ou maior com aquele trauma de abandono, de traição, né, que são as feridas emocionais, né? O abandono, a traição, a rejeição, as dependências emocionais, então tudo isso vibrando numa carência, né? Aí depois vai pro vitimismo, vai pro narcisismo. Então, são muitas coisas que se a gente não tiver consciente, numa autoobservação nossa, nessa autoanálise, trazer essa autorresponsabilidade, a gente vai ficar trabalhando aqui e vivendo no modus automático e só delegando e culpando ou até mesmo responsabilizando o externo. E isso não é legal, né? Então a gente vai começar a falar, não, a culpa é do governo, a culpa é do ex-marido, do marido, da mulher, do pai, da mãe, de todo mundo. Menos a pessoa se olhar, parar, respirar e se auto-observar. Então eu quis trazer essa minha experiência aqui, dizendo, para que a gente trabalhe, primeira coisa, né? A nossa coragem de poder ter a coragem de nós nos olharmos, primeira coisa. Depois dessa coragem, é a gente procurar, né, ter uma auto-observação para que a gente possa trazer essa autorresponsabilidade sobre o quê? Sobre as nossas escolhas. Dentro dessa autorresponsabilidade, dessa autoanálise, a gente vai ficar mais no presente, né, que é na presença divina dentro de nós, essa centelha, para que ela possa nos acalmar, nos centrar no aqui e agora e falar, ok, o que eu trago do passado? E, gente, a gente só traz aprendizado. Nós estamos num planeta escola. Então, me trouxe muitos aprendizados, tá? Esse relacionamento. Eu tenho muita gratidão a ele, muita, porque ele acabou sendo, através dos problemas que nós vivemos, acho que um para o outro, né? Professores um do outro, ensinando situações diferentes um para o outro, né? E através dessas situações diferentes, a gente, por incrível que pareça, a gente tem aí uma ligação eterna, que é o filho maravilhoso que eu tive, uma bênção. E dentro disso, um relacionamento super saudável, porque eu procuro me cuidar e ele também. E a partir daí, para a gente poder ter paz de espírito e vibrar aqui, no aqui e agora, no novo. Tive outros relacionamentos, né? Relacionamentos também que não foram tão bons, porque eu não estava curada e liberta para que eu pudesse realmente estar num estágio melhor aí que eu estou hoje, tá? E isso tudo eu quis compartilhar, porque não adianta, às vezes eu pego clientes, o universo, né, me manda clientes, é melhor falando assim, que às vezes os clientes estão, sei lá, no quarto divórcio, 10º divórcio, enfim, e estão sempre trocando, né, como se estivesse trocando de roupa. Eu sempre oriento, né, dentro das minhas técnicas, procura se olhar, se auto-observar, mas sem culpa, gente, mas com total amor incondicional por você mesmo. Por isso que o perdão próprio é importante. Você fala, ok, fiz um monte de coisa errada. Quem nunca, né, gente? Atira a primeira pedra, né? E aí fala assim, ok, eu tenho que mudar a partir de então. E é um dia por vez. Eu uso muito essa frase, né? Um dia por vez. Eu vou deixar aqui um livro também. Tem assim, eu sempre vou deixar dicas boas para vocês, tá? Então eu vou deixar assim. Eu vou falar de pessoas também que me ajudaram muito, que nem a Maria Silva Louvas, do canal dela, do Ho Oponopono, me ajuda bastante. O Hélio Couto também, gosto demais dessa técnica dele, né, da gente vibrar, colocar atenção, foco, né, e essa ressonância aí, né, da múltipla, da fenda, né, que ela vai, onde você foca na onda, porque a gente é uma onda só, e da dupla fenda, então a gente foca a onda, nela vira matéria, ou seja, onde a gente coloca atenção, vai se materializar, né? Pro lado bom e pro lado ruim. Então, o que a gente merece? Então, tá muito em moda agora a permissão e tal. Mas é que nem o Hélio Couto fala, né? Quando a gente já se sente merecedor,
você já é. Então, essa centelha divina é ela que tem que trabalhar aqui. Então você já fica uma pessoa mais autêntica, mais espontânea, mais na essência, não se importa mais com o que as pessoas falam, você vai se importar verdadeiramente se você está fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar, não é mesmo? Se você está sendo autêntico, espontâneo, dentro de uma verdade divina, né? E a verdade divina é uma só, dos homens tem várias verdades que eles estão criando por aí, e dentro dessas várias verdades se envolvem N conflitos por conta do ego, né? Que é um ego ferido, um ego que está da frente da centelha divina que mora aqui dentro. Tá bom, gente? Então eu quis passar essa minha experiência aqui, que eu acho que vai ajudar aí algumas pessoas que às vezes estão vivendo padrões assim, ou que não tem coragem para olhar a si mesmas, porque antes de você tomar qualquer atitude, você não é assim, é igual você falar, vou mudar de casa, vou mudar de parceiro, ou de parceira, ou de, enfim, namorado, marido, esposa, não é isso. É você se olhar verdadeiramente, anota o que você tem que mudar, o que você não está fazendo nos seus hábitos diários, para que você seja uma pessoa mais conectada a Deus, não é mesmo? E fazendo a vontade dele. Ou se você está fazendo mais a vontade do ego ferido, do ego humano, ou se você está vibrando na carência, na culpa, no vitimismo, no narcisismo, numa dependência emocional de alguém. Diz pra mim aqui, se você é de São Paulo, qualquer outro lugar aí do Brasil ou do mundo, para eu ter mais conexões com você, poder te escutar e poder te ajudar ou indicar aí alguém. Eu trabalho com isso que eu falei com vocês, nessas terapias, e também com a mediação e a conciliação. Mas sempre lembrando, né, que nós somos responsáveis por aquilo que vivemos. O que eu sou dentro, eu vou materializar fora. Tá bom, meus amores? Quem não me segue, se quiser me seguir, vou ficar muito feliz. Aperta o sininho aí que vai ter muita novidade boa aqui para vocês. Muita técnica, muita conversa, muita dinâmicas aqui ao vivo, lives, né? De superação, não só minha, de clientes, de amigas, de mulheres, de homens, pra gente se conhecer melhor. No que você precisar, à tua disposição. Fico muito feliz aí por você ter estado conectado aí comigo. E aí eu vou contando outras histórias aqui, não só as minhas, mas histórias que conectam você, a minha história, e se eu puder ajudar, que maravilha, que eu vim aqui para trabalhar, estudar, ajudar, e com tudo isso, né, é uma diversão, né, a gente tem que viver isso de uma forma mais leve, vivendo sempre o agora. Então, o livro que eu ia falar, né, vou deixar aqui também no descritivo, é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né, e A Arte de Ser Imperfeito, do Brené Brown, tá? Eu vou deixar aqui escrito também depois, e para vocês lerem e verificarem como é importante, né, a presença divina. Ela vive no agora, né? Então, essa presença da centelha divina, ela não está nem no passado e nem no futuro, ela está presente no agora. E eu te deixo aqui no ar uma pergunta, né? O que você permite viver de novo? Tá iniciando o ano, o que você quer para você, o que você deseja para você ser mais feliz, tá bom? Escreve aqui para mim, vamos conversando. Meus amores, um grande beijo, paz, luz, muito amor próprio, muita conexão com Deus, porque o caminho é esse. É a arte de viver feliz cada vez mais, porque você já é feliz e é uma centelha divina. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.